isso aí, você que chegou agora, meus parabéns e a paz seja convosco. Nesse momento a gente entra no tema, o Apocalipse, né, os 144 mil e a grande multidão. O tema é muito importante para quem deseja a salvação. A leitura se encontra em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 10, irmão Nathaniel. Amém, pastor Medeiros, também deixa a minha saudação, paz seja convosco e vamos estudar, aprender da palavra do nosso Deus. Então vamos acompanhando. Diz o seguinte, vou ler na versão NVI, assim como os demais versículos para manter um padrão. Graças a Deus diz: depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Amém. Aqui, versículo 10. Louvado seja o nosso Deus. É muito importante, né, viver e ver o que Deus fez através dos seus servos, profetas. João viu essa visão, Deus revelou para ele ali na ilha de Pátima. E quando João foi preso ali pelo imperador romano, foi levado ali, ele e vários outros seguidores de Jesus Cristo, foi levado também junto com os escravos ali. Eles mantinham o povo numa ilha que não poderia fugir dali. E foi revelado para ele acerca, né, do selamento do povo de Deus, que seria 144 mil, e que disse que era em tempo de paz. Ele disse que viu uma visão ali que os anjos seguravam os 4 ventos de um lado e outro, e a gente sabe que vento refere-se à guerra. Então foi ali mostrado que de cada tribo foram escolhidos 12 mil. Não ficou vaga, não ficou incompleto, de nenhuma tribo ficou incompleta para se completar. Todas estão completas. Foi revelado que seria da tribo de Israel, que seria do povo de Israel, como estava profetizado que o tempo da restauração seria com o povo, a qual foi revelado para Daniel. Então, irmão Nathaniel, nós vemos hoje muitas especulação, né? Muitas interpretação sobre os 144 mil, mas nós vemos pela Bíblia, é bem claro, né, que não deixou uma vaga para se completar. Nenhuma das tribos ficou alguma pessoa, faltando pessoas para completar, como diz alguma religião que existe na face da terra. Nós vamos ver também, irmão Nathaniel, os textos bíblicos que se referem à palavra do Senhor,
também livro histórico que fala, que eu gostaria de ler aqui esse texto que já está aqui, Nathaniel. É Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente de quem? Do judeu. E também do grego. Pois é, primeiramente judeus, né? Depois o grego ou gentil, pessoas de outras nações. Não cabe aí ser misturado com os judeus primeiramente. Primeiro tinha que ser anunciado aos judeus. E foi através dos judeus que foi completo os 144 mil. A grande multidão é que vem de todas as outras nações que acreditaram no Senhor Jesus Cristo, que são gregos, gentios em geral. Vamos, irmão Nathaniel, qual é a primeira pergunta? Amém, então temos aqui a nossa primeira perguntinha. Como tem sido definido os 144 mil pelos dispensacionalistas e pelos defensores da Torre de Vigia? Pronto, então existe várias outras religiões que interpretam errado e também pela religião conhecida como Torre de Vigília, ou seja, de ser testemunhas de Jeová. Nós vamos aqui, irmão Nathaniel, ver um ponto histórico que eles afirmam que houve uma ressurreição em 1914, irmão Nathaniel. Veja a história, você pode ler? Amém, com certeza. Vamos aqui observando. Então o comentário é o seguinte, vamos mais. Acreditando que o anticristo assumirá o comando do planeta após um suposto rapto secreto da igreja e a retirada do Espírito Santo, afirmam que se levantarão os 144 mil dentre os israelitas naturais, e que estes se tornarão poderosos pregadores e haverá um trabalho de evangelismo como nunca houve antes. A Torre de Vigia já advoga que os 144 mil, que é um pequeno rebanho ou congregação, Igreja de Deus, é uma classe de pessoas cujo assinalamento começou no Pentecoste, mas que até hoje ainda existe uns poucos entre os homens e que essa elite vai morar no céu com Jesus, de onde governará súdito a grande multidão na terra. Ensina a vinda ou a presença de Jesus desde 1914, época que começou a reinar desde os céus e que ocorreu a ressurreição espiritual ou celestial dos 144 mil selados. Os que vão morrendo ressuscitam espiritualmente e vão morar imediatamente ao céu, juntar-se aos demais. Então, essa fonte, a fonte desse comentário, encontra-se em Estudo Pepiscais, artigo Ressurreição, página 42 e 43, pastor Medeiros. 432. Aliás, 432 e 433. Pronto, então aqui existe várias interpretações erradas, né? Que as demais religiões pregam que o anticristo assumirá um período de tempo, 3 anos e meio, e os 144 mil que vão evangelizar a grande multidão. E a escritura não fala nada disso, né, irmão Nathaniel? Não fala nada disso, você não encontra nenhum texto dizendo isso. E já a Torre de Vigília disse que houve uma ressurreição, né? Dos 144 mil em 1914, quando Jesus começou a reinar. E essas pessoas foram para o céu e estão se completando ainda. Entre eles ainda estão se completando. E essa fonte está registrada num dos livros deles mesmo. Eles que escreveram, mas não tem como, né, irmão Nathaniel? O Jesus está reinando, nem os 144 mil morando no céu, porque não tem nenhum... Jesus não prometeu morada no céu para ninguém nenhum dia, né? Como ele disse ali por discípulo dele mesmo, em João capítulo 8, né? Em João capítulo 7, João capítulo 8 e João capítulo 13, versículo 33, ele diz que, assim como ele disse para os judeus que eles não podiam ir para onde ele ia, também dizia para os discípulos que eles não podiam ir morar aonde ele fosse.
Então, é um grande absurdo esses ensinamentos que a gente vê hoje. E a Escritura mostra bem claro, eles até afirmam nos seus livros, né? Eles escrevem suas próprias histórias, interpretam a Bíblia do jeito que eles querem, e aí implanta na mente e na cabeça dos seus seguidores, e eles defendem como uma crença verdadeira. E não tem como, se Jesus estivesse reinando desde 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, não haveria mais guerra, não haveria mais fome, porque a Escritura é bem clara que quando Jesus começou a reinar, Satanás será preso, então não haverá mais problema, outro governador, a não ser Jesus Cristo, que vai governar. Isso é o que nós cremos em Jerusalém. E os salvos em Cristo aqui vai reinar com Cristo, e aí que vai iniciar a pregação para aquelas pessoas que forem salvos, mas é entre o povo de Deus que for transformado. Louvado seja Deus. Então, irmão Nathaniel, outra pergunta. Será que essa interpretação, a forma que eu falei, dá para convencer alguém, irmão Nathaniel? Então, interessante, pastor Medeiros, ou seja, observamos que são duas teorias aqui, as duas dispensacionalistas. Então, observamos aqui a semelhança, ou seja, os dispensacionalistas creem que esse número de 144 mil ainda vão se levantar na terra, e já a torre de vigia, então já acredita que começou ali do Pentecoste, e o número ele vem se completando. Aliás, o número ele vem dessa forma aumentando até se completar os 144 mil. Então nós observamos essas teorias, pastor Medeiros, que observamos que nós vamos ver aqui a verdade de acordo com as Escrituras. Pronto, é outra pergunta. Então vamos lá. Biblicamente, qual era a situação do povo gentil em relação a Deus e o seu povo, comunidade de Israel? Pronto, então vamos ver os gentios, né, que estavam separados de Deus, da comunidade de Israel. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 14. Amém, é pra já, graças a Deus. Vamos aqui pegando as Escrituras, folheando as Escrituras. Então preste muita atenção que você vai entender sobre os 144 mil. Então vamos lá. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, os gentios não tem como, né, fazer parte dos 144 mil, como prega a torre de vigília. De maneira nenhuma. Aqueles estavam separados da comunidade de Israel, era por natureza inimigo de Deus, mas por meio de Jesus se aproximaram, né, mais perto do que estavam. Outra coisa, irmão Nathaniel, Atos 10, 28. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui, continuando, folheando as Escrituras, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos aqui, você preste muita atenção para você entender. Então vou procurar aqui. Graças a Deus, vamos mais, honrando sempre ao nosso Criador. Então o versículo, aqui o capítulo 10 e o versículo 28, então vamos lá. Diz o seguinte: e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Capítulo 11, versículo 3 e 18.
Amém, graças a Deus. 11, 13 e 18. Graças a Deus. Diz. 3 e 18. Amém. O versículo 3. Pronto. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. Agora o 18 diz. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Olha aí, né? Benção de Deus, né? Que o gentio, nós estava condenados. Se não fosse a promessa de Deus salvar o gentio por meio da fé, nós não se salvaria. E não tem como nós, alguém gentil, nenhuma pessoa gentil, fazer parte de 144 mil. Não tinha como. Porque primeiramente tinha que ser anunciado o evangelho aos judeus. E é entre os judeus que foram escolhidos 144 mil. Vamos ver também, irmão Nathaniel, João 18, 28. Amém, graças a Deus. Vamos aqui observar o que a palavra nos diz, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então vamos aqui acompanhando o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos mais. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Pois é, por que eles não entraram, irmão Nathaniel? Vamos ver, Mateus 8, versículo 8 e 10. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui com a palavra, Mateus 8, 8 e 10. Então, graças a Deus, pronto, diz o seguinte. Respondeu um centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha que benção, né? Romanos 3, 1. Amém, graças a Deus. Vamos aqui acompanhando a palavra do nosso Deus. Então diz mais: que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Capítulo 9, 2 a 5. Com certeza, então diz mais: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Amém. Então nós vemos aí uma separação grande. Ele não tinha como os judeus viver junto com os gentios se não fosse por meio de Jesus Cristo. Os discípulos, muitos deles não compreendiam, né, quando houve ali a primeira entrada de um gentio, o primeiro chamado, que foi Cornélio, né, que estava ali consagrando a vida, foi revelado a Deus que manda chamar o apóstolo Pedro, e os demais judeus se escandalizaram. Ali no capítulo 11 diz: você entrou na casa de incircunciso, a qual é proibido o judeu sentar junto com o gentio. E ele começou a explicar ali. Aí quando eles, no versículo 18, glorificaram a Deus, que Deus não fazia acepção de pessoa, mas fazer parte de 144 mil, não, viu, irmãos? Vamos lá. Qual outra pergunta, irmão Nathaniel? Então vamos para a próxima pergunta, graças a Deus. Então você preste muita atenção. Então vamos mais, glória a Deus. A terceira pergunta é a seguinte, diz o seguinte: que importantes promessas havia aos gentios e desde quando começaram a verdadeiramente participar como povo de Deus? Que importante promessa, né? Havia aos gentios. Vamos ver, Isaías 55, 3 a 5. Amém, graças a Deus. Então, muito importante esse versículo na compreensão dessa palavra.
abençoada. Então vamos aqui, graças a Deus. Pronto, vamos pegar na palavra. Então diz o seguinte: dei ouvidos e venham a mim, ouça-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará as nações que você não conhece e nações que não conheceram. Graças a Deus, esse mesmo. Amém, amém. Então, seria escolhido, amém, né, nação que ele não conhecia, pessoas que não conheciam a Deus, seria invocado para conhecer a salvação. Veja também Isaías 56, 3, 6 e 7. Amém, graças a Deus. Vamos aqui por essa palavra para você entender em nome de Jesus e aprender. Então diz aqui o versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Capítulo 56, pronto, perdão, confundi aqui. Então 56, pronto, agora tá certo. Que nem um estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. 6. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança. 7. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Também houve aí uma promessa para os gentios que se achegassem ao Senhor, mas deveria guardar o sábado também. E os gentios que diz que serve a Deus, que segue a Jesus e não guarda o sábado, irmão Nathaniel? Então, conforme observamos, fazia parte do povo de Israel, ou seja, o gentio que ele rejeita a salvação, ele é condenado. Então, conforme a salvação ela é para todos, conforme está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, dizendo: quem não crê no Filho de Deus já está condenado. O judaísmo nos dias de Jesus estava decadente, né? Precisava de organização e tal. E vamos ver também Atos 15, versículos 7 e 14 a 17. No mesmo capítulo. Amém. Então, graças a Deus, vamos aqui para Atos, capítulo 15. Então, preste atenção para você aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos sempre honrando ao nosso Deus. Então, você possa aprender dessa palavra abençoada. Preste atenção. Atos 15, 7. Amém. Diz o seguinte: depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cresce. 14. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. 17. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais se ensina invocar o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Glórias a Deus. Então, Amós 9, 11 e 12. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para o livro de Amós, ô glória. Então, Amós 9, 11 e 12. Pronto, então, aqui o versículo... Pronto, diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reguerei,
para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Glórias a Deus. Romanos 9, 25. Amém, graças a Deus. Romanos, uma leitura muito boa. Então, vamos aqui. Romanos 9, 25. Graças a Deus. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Graças a Deus. Amém, sim. Então, meus queridos, nós vemos aí que Deus, primeiramente, conquistaria o seu povo. Primeiro era anunciado o evangelho ao seu povo e depois as demais nações. Então, vários versículos já foi lido aí e nenhum deles confirma que o povo gentio fazia parte dos 144 mil, né? Vamos ver também agora outra pergunta, irmão Daniel. Tem outra? Amém, com certeza. Vamos para as perguntas. Quarta pergunta, que diz: a quem primeiramente foi dirigida a pregação do evangelho e por quê? Primeiramente, né, essa é necessário conforme o estudo do pacto, né, que foi feito a Daniel ao povo. Primeiro vamos ver Mateus 10, 5 e 6. Muito importante, graças a Deus. Então vamos lá para a leitura, preste atenção, graças a Deus. Então vamos mais pegando na palavra do nosso Deus. Diz: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. 6. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Capítulo 15, 22 a 28. Graças a Deus. Então vamos lá para a palavra do nosso Deus. Amém. Então, capítulo 15, 22 a 28. Vamos aqui pegar. Pronto. Diz: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. 25. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Então Jesus foi enviado, ele disse: ajuda essa mulher. Ele disse: não, eu não fui enviada para ajudar outras pessoas, vim para primeiro ajudar o povo de Israel. Então Jesus Cristo, amém, ele foi enviado, né, como também os discípulos tinham que pregar primeiro aos judeus e também não pregasse a samaritano, primeiro tinha que ser a Israel. E vamos ver também Lucas 24, verso 47. Amém. Aqui eu esqueci de ler os 26 a 28, só terminar. Ele respondeu: não é certo tirar o pão do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseje. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Realmente é um texto muito importante, né, analisar a tamanha fé que havia entre os gentios, né? A mulher era desprezada, ninguém, até Jesus comparou com cachorro, até ela se comparou com cachorro, né, por causa do desprezo que havia sobre o gentio entre os judeus. Então, vê aí a natureza, né? Jesus viu que a mulher se humilhou, que a mulher era humilde, e Jesus fez aquele feito, não porque foi enviado aquele povo, mas é porque a fé daquela mulher exigiu que Jesus ali fizesse uma obra. Louvado seja Deus. Vamos ver mais, irmão Nathaniel, Atos 3, 26. Amém, graças a Deus. Atos 3, 26, vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, você acompanhe também essa palavra. Diz aqui o seguinte: amém. Tendo Deus ressuscitado o seu servo,
enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo, convertendo cada um das suas maldades. E a fé se multiplicava, irmão Nathaniel. Veja aí Atos capítulo 2, versículo 41 e 47. Amém, graças a Deus. Diz mais aqui: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias que ia sendo salvo. 4, versículo 4. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui mais outro versículo. Diz o seguinte: mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Pois é, né? Ali crescia cada dia, a multidão era grande que os discípulos não davam nem conta de ajudar. Então completaram ali os 144 mil e não demorou não. Não demorou completar, porque o povo estava com sede de justiça, de salvação, e era feito muitos milagres para que realmente fosse feito a obra de Deus naquele povo. Louvado seja Deus! E era só judeu, né, irmão Nathaniel? Irmão Nathaniel, qual a outra pergunta? Amém, nós temos a outra esplêndida pergunta. Então que sinais distinguem os 144 mil dos participantes da grande multidão? Pronto, né? A gente analisando, né, que a letra A era só israelitas naturais, podia ser contado, né? E a salvação à multidão era de todas as nações, também era incontável, né? Você vê que o israelita poderia contar, como a gente vê alguns números aqui. E a multidão não tinha contagem, não tinha número. Então, a gente analisando cada ponto e pontuação que a gente tem lido, que não precisava de ser completar os 144 mil de outras pessoas. A gente percebe que foi 144 mil de cada tribo. Outra pergunta, irmão Nathaniel. Está se completando o horário, irmão Nathaniel? Amém, graças a Deus. Muito bem, pastor Medeiros. E ali nós observamos um contraste da grande multidão, que é de todas as nações, é incontável, ninguém podia contar, salvos em qualquer tempo. Salvo após 144 mil, contém povos vindo do paganismo, graças a Deus. Pois é, e o povo de Israel foi em tempo de paz, assinalado em tempo de paz, são primícias, né? São virgens. Então, o povo gentil não era primícia e nem era virgem, né? Porque eles eram contaminados e são contaminados com outros deuses. Não serve o único Deus. Quando o homem aceita Jesus Cristo, é que passa a aceitar, a servir o único Deus. E é quando ele procura guardar os mandamentos do Senhor. Muito bem, irmão Nathaniel, vamos lá. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra. Analisando, então, a questão 6, como podemos saber que os 144 mil foram assinalados em tempo de paz? Pronto, vamos repetir lá, Apocalipse 7, versículo 1 a 4. Amém, vamos refrescar aqui a memória para você entender, graças a Deus. Então diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, nem até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Amém, amém. É bem explicado, né, irmão? Bem explicado mesmo. Só não entende quem não quer. Se nós pegar esses textos aí e querer desfazer, não tem como. Aí está mostrando bem claro que em tempo de paz foi proibido eles identificar qualquer árvore ou qualquer coisa que havia na terra, até que se completasse os 144 mil. Não podia haver guerra, não podia haver uma perseguição ali para dizimar o povo do Senhor Deus. Então vamos ver mais. Jeremias 25, 32, o que significa vento, né?
Amém, graças a Deus, muito bom para nós entendermos. Então vamos aqui, você preste atenção. Então diz a palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Que significa o que mais? Leia mais um versículo aí. Amém, o versículo 33. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra, ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Pois é, tá falando de guerra, né, irmão Daniel? Daniel 7, versículo 1 e 2. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui, Daniel 7, 1 e 2, para você meditar, graças a Deus. Diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Deus disse: na minha visão, à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o mar grande. Pois é, né? Então aí você vai ver, né, pela escritura que simbolizava guerra, né? Os 4 ventos fazendo um reboliço no mar grande, que simboliza povo, nação. Então, meus queridos, espero que deu para vocês entender. Foi bem resumido aqui, porque o tempo é pouco, mas eu creio que dá para você entender. É só você analisar direitinho, escutar o áudio depois, ver que fica lá no YouTube também, se você quiser acompanhar depois todos os versículos e analisar, né, o texto e contexto. Analisar também o livro, né, que lá diz, né, que é a respeito que Jesus que diz, né, a torre de vigília, que ele ressuscitou o povo 144 mil em 1914, ele é a Segunda Guerra Mundial, e espiritualmente não existe, né, irmão Nathaniel? Espiritualmente, olha. Espiritualmente é quando a pessoa está morta para o mundo e ressuscita para Deus, né? Deixa de fazer, isso mesmo. Deixa de pecar e fazer a vontade de Deus. Como fala ali em Efésios capítulo 2, né, versículo 1 em diante, que a pessoa que está sem Deus está morta. Mas quando ele aceita a Cristo Jesus, ele é vivo, é vivificado, né? Passa a ser uma pessoa transformada espiritualmente diante do Senhor. E é isso aí, que Deus abençoe você. Até mais. Paz seja convosco. Amém, minha oração, Pai seja convosco.